O campo missionário está cheio de histórias interessantes, histórias que edificam a nossa vida, histórias que renovam a nossa fé. E eu tive uma experiência muito interessante no sertão do Rio Grande do Norte que eu queria compartilhar com você. Eu estava pastoreando em Brasília, morava em Brasília, e a nossa igreja fez uma viagem missionária ao sertão do Siridó, no Rio Grande do Norte. Viajamos numa sexta-feira, às 14h, com 50 pessoas no ônibus, e foi uma viagem longa. Viajamos sexta tarde, sábado e só chegamos lá domingo à noite. E o objetivo era trabalhar ali em algumas cidades do sertão do Siridó, Carnaúba dos Dantas, Parelhas, Jardim do Siridó, enfim. E a equipe trabalhou durante aquele período pregando o evangelho e apoiando os missionários que estavam plantando igrejas naquele local. Eu tive uma experiência muito interessante no dia de sábado. Eu fui visitar uma cidade chamada Parelhas, no bairro São Sebastião, onde tinha um missionário trabalhando na plantação de uma igreja. E ele então passou para a gente uma lista de pessoas que nós deveríamos visitar para a leitura da Bíblia, fazer o estudo bíblico, o discipulado. E os nossos irmãos da igreja, se dividiram em equipes e fomos visitar várias casas. E eu visitei naquele sábado várias casas e tinha a última casa para visitar no finalzinho da tarde, aquele sol bonito do Nordeste, o sol estava se pondo e eu fui visitar a casa do irmão João. Ele já tinha se convertido com a esposa e ele foi batizado, tinha 6 meses que eles estavam congregando ali na Igreja Batista. E eu fui visitá-los por orientação do nosso missionário naquela época, e a orientação era, olha, o João é um homem simples, eles são pobres e têm frequentado a igreja, são fiéis, estão dedicados à obra e então eles precisam de uma visita. E eu fui lá e de fato chegando lá nós vimos uma casinha muito simples. Para entrar na casa a porta era baixinha, pequena, eu tive que me abaixar. Aí entrei na casa, eu estava com mais 2 jovens me acompanhando e ali era uma casa simples. Não tinha energia elétrica, chão batido, não tinha muitos móveis, apenas um pedaço de madeira encostado na parede com duas pernas, era uma mesa, muito simples, a casa do irmão João. Ele trabalhava na olaria, ganhava R$2, ele carregava terra na olaria, quando tinha serviço. Ele não tinha carteira assinada, não tinha nenhum benefício trabalhista, apenas carregava terra para ganhar R$2 por dia quando tinha serviço. Um homem simples, analfabeto, pobre, sem muitos recursos, uma casa muito simples. Chegamos na casa dele, vimos ali os 4 filhos, ele e a esposa. E ali nós começamos a compartilhar a palavra de Deus, compartilhar o evangelho com aquela família. Foi uma experiência muito interessante, cantamos, lemos a Bíblia, oramos, nós tínhamos levado algumas roupas para as crianças que o grupo da terceira idade da igreja tinha fabricado, então nós levamos várias roupas para as crianças, levamos alguns alimentos para apoiar aquela família que o pastor já tinha nos orientado, que era uma família que não tinha muitos recursos, mas uma família muito preciosa para Deus, uma família que amava a Jesus. E diante daquela cena toda e aquele momento tão bonito de experiência com Deus na casa daquele homem simples que estava ali com os filhos e a sua esposa, no final da nossa visita, eu disse para ele assim, irmão João, logo mais à noite vamos ter o culto e o coral da igreja está aí, lá de Brasília, vamos cantar e o irmão vai com a esposa e com os seus filhos. Aí ele disse assim para mim, pastor, eu não vou não. Eu não tenho um sapato. Aí eu disse para ele, não tem problema, pode ir com um chinelo. Aí ele disse, pastor, eu não tenho um chinelo, eu tenho frequentado a igreja descalço. E a única calça que eu tenho, ela está rasgada no joelho e ela é muito simples. Eu não vou porque eu vou ficar com vergonha dos meus irmãos de Brasília, porque eu frequento a igreja com uma calça rasgada e eu não tenho um tênis, eu não tenho um sapato, eu vou descalço para a igreja. Eu não vou não, a esposa vai com os meus filhos, eu vou ficar. Naquele momento, uma luzinha acendeu lá dentro de mim e disse assim para mim, dá o seu tênis para ele. Eu estava usando um tênis de couro, marca Wilson, que eu tinha comprado em Nova York. Na época, acho que paguei $150. Estava usando pela 2ª vez. Eu queria muito ter comprado aquele tênis. E naquele momento,
aquela luzinha dentro de mim colocava na minha mente uma ideia que não era minha, que eu não tinha pensado nisso, não era meu plano, não era meu projeto dar aquele tênis para ninguém. E a luzinha dizia assim, dá o seu tênis para ele. Eu não estava ouvindo nenhuma voz, apenas aquela ideia brotava dentro do meu cérebro, dá o seu tênis para ele. E eu respondia para mim mesmo, mas esse tênis é de Nova York, ele é de couro, ele custou muito caro. E a luzinha dizia para mim, dá o seu tênis para ele. Olha, para mim não era fácil aquele momento, mas finalmente eu pensei comigo, eu vou perguntar o número que o João calça e não vai combinar com o meu. E aí eu vou estar livre para não precisar dar o tênis para ele. Aí eu perguntei para ele, João, que número você calça? Aí ele olhou para o pé, olhou para mim e disse, número, pastor? Eu não sei, eu nunca usei um sapato. E aquela luzinha no meu cérebro dizia assim, é o mesmo número que o seu, dá o seu tênis para ele. E aí não tive outra opção. Eu dei o meu tênis para ele. Mas eu estou contando isso para você, não é para dizer que eu dei o meu tênis para ele. Porque eu não fiz mais do que a minha obrigação. O João era membro da minha igreja, eu era pastor dele, porque ele era membro de uma congregação lá no sertão, lá no Nordeste, vinculada à nossa igreja em Brasília. Eu descobri que eu tinha uma ovelha frequentando a igreja descalço e com a calça rasgada. E aquele tênis no meu pé não era mais do que vaidade. Eu tinha outros tênis em casa, outros sapatos, e aquilo não significava nada, porque nós não somos o sapato que usamos, nem a roupa que vestimos. Isso é pura vaidade. Nós somos em Cristo Jesus muito mais do que o que usamos, do que o que temos, onde moramos ou o carro que possuímos, porque a vida do homem, segundo a palavra de Deus, não consiste na abundância de bens que possui. E eu compartilhei o meu tênis com o João. Mas eu estou contando essa história porque eu quero que você entenda uma coisa. No final daquele encontro, daquela experiência, eu fiquei pensando comigo, será que uma pessoa que não tem um sapato para ir à igreja, que veste uma calça rasgada para ir ao culto, que ganha R$2 por dia, carrega terra, analfabeta, mora numa casa que não tem energia elétrica, não tem televisão, não tem geladeira, não tem micro-ondas, uma casa que não tem piso, é chão batido, uma casa simples. Será que uma pessoa dessa é feliz? Será que há probabilidade de alguém ser feliz vivendo nessas circunstâncias? Então, eu perguntei para o João naquele final de tarde, nunca vou esquecer aquela cena, aquele sol bonito, vermelho, entrando naquela casa, refletindo ali em todos nós, naquele lugar muito simples, muito simples. Eu fiz a seguinte pergunta para aquele homem simples, que até então estava com a cabeça baixa, estava cabisbaixo, os seus filhinhos ali todos olhando para mim, aquela esposa olhando para mim, e aquele momento tão especial, eu perguntei para ele assim, João, você é feliz, meu irmão? Aí ele levantou a cabeça e olhou nos meus olhos. Ele disse assim, pastor, eu sou o homem mais feliz da face da terra, porque desde que eu aceitei Jesus como meu Salvador, Ele veio morar dentro de mim, e a minha esposa também, Jesus mora no coração dela, e quando eu aceitei Jesus, Ele veio morar aqui em casa, Jesus mora aqui em casa com as crianças. Então, pastor, eu sou o homem mais feliz da face da terra, e a nossa família é a família mais feliz da face da terra, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor e é o nosso Salvador. Eu não sabia que o homem mais feliz da face da terra vivia naquelas circunstâncias. Ele tinha experimentado a graça de Deus, ele tinha visto a glória de Deus, e eu vi a glória de Deus no rosto daquele homem simples que não tinha nada, naquela casa que não tinha nada. Nós vimos a glória de Deus e a presença real de Cristo Jesus ali na casa de um homem simples. E eu aprendi muito com João, um homem analfabeto. Eu aprendi muito sobre vida cristã. Eu aprendi muito do que significa Jesus e também do que é ser feliz. Ser feliz é ter Jesus, é ter comunhão com o Senhor Jesus. Hoje, o João vai bem. Ano passado eu tive notícias dele, eu fui pregar no Rio Grande do Norte, ele é um dos líderes da igreja lá. Ele está plantando igrejas, foi estudar, é um dos líderes do louvor da equipe de cânticos lá. Naquela época também um irmão da nossa igreja, tocado pelo Senhor, comprou uma casa, deu uma casa para o João. E a vida do João tomou outros rumos, porque Jesus Cristo tem feito uma grande obra na vida dele. Mas, nessa história, o mais importante disso tudo é o testemunho daquele homem simples,
que não tinha nada, mas me disse que era o homem mais feliz da face da terra, porque tinha Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida. Você é feliz? Você se sente plenamente feliz? Se não, coloque a sua esperança, a sua fé em Cristo Jesus. E você será a pessoa mais feliz da face da terra, porque em Jesus, nós encontramos a verdadeira felicidade.